Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e hoje eu trago mais notícias aqui no Plantão Rotom para vocês ficarem informados a respeito do mundo Pokémon. Estou com obras novamente aqui do lado de casa, então qualquer ruído, qualquer barulho, desconsidere, por favor. Enfim, muito obrigado e bora lá para as notícias da semana. A semana começou estranha, principalmente por conta do vazamento de informações sobre o beta de Pokémon Red e Green, onde alguns sprites de Pokémon que não tínhamos conhecimento acabaram sendo revelados. Mas a forma como essas sprites foram divulgadas dividiu a opinião do público. Então, se você quiser saber mais sobre essas sprites, fique aqui no Plantão Rotom, que já vamos falar a respeito delas, ok? Bom, primeiro vamos falar sobre algumas notícias bem rapidamente, bem express. Primeiro, vamos falar a respeito do rumor que eu postei no canal no final de semana. Quero agradecer todo mundo que compartilhou, enfim, foi fantástico. Foi lá pra gringa o vídeo, alguns gringos começaram a fazer vídeo com aquela imagem que eu acabei postando aqui no canal. Foi pro 4chan, enfim. Muito obrigado mesmo, adorei que todos vocês curtiram aquele lance do rumor, né, da possível charada do Massuda. Mas vocês devem se lembrar de James Turner, que é um dos designers da Game Freak. E ele fez aquele desenho enigmático no final do ano, aonde algumas pessoas, inclusive até eu mesmo, tentamos achar algum significado que nos levaria para a geração 8. Pois é. O Felipe, lá da Switch Brasil, acabou puxando uma resposta interessante de James Turner a um internauta que questionava aquele seu desenho. James acabou dizendo que o Twitter não é realmente o local dele para dar dicas de alguma coisa. O Twitter é mais pro Massuda-san e a Pokémon Company. Eu apenas desenhei o cartão para ser uma celebração fofa e não o código da Vinci. Então isso acabou reforçando que o Massuda faz sim algumas charadas em seu Twitter e a Pokémon Company também acaba fazendo essas charadas. Isso não implica que o post do Weedle em Pokémon GO seja de fato uma charada, mas que as charadas devem acontecer regularmente lá no Twitter da Pokémon Company e do Massuda, isso não nos resta dúvidas. Ainda mais com essa informação vindo tão próximo de alguém da franquia. Interessante, não é mesmo? Se você inclusive está por fora da charada do Weedle, sugiro que clique no izinho que está aparecendo aí do lado da tela. Bom, além disso, saiba que a Pokémon Company acabou liberando um wallpaper oficial de Pokébolas. Nada tão grandioso, mas para quem curte, vou deixar o link aí na descrição do vídeo e vocês podem fazer o download para o seu computador ou até mesmo smartphone. E como eu informei semana passada que a Pokémon Company iria continuar lançando Funkos de Pokémon, saca esse vídeo com a primeira impressão do Bulbasaur Funko. Pois é, muito bacana, né? O que você achou? Para finalizar, vamos falar a respeito agora das sprites que eu citei no começo desse vídeo e da polêmica que gerou. É o seguinte, ano passado nós fomos presenteados com a possível demo de Pokémon Gold cedida por um colecionador misterioso, aonde diversas coisas acabaram sendo reveladas. Uma delas, inclusive, as sprites de diversos Pokémon que não tínhamos conhecimento de sua existência. Além disso, fomos surpreendidos pela afirmação de que Raichu teria uma evolução e se chamaria Goroshu, mas sem a revelação de sua sprite original. Em maio do ano passado, também havia sido revelados protótipos de alguns Pokémon de Red e Green, no mangá do Satoshi Tajiri. E há 2 meses atrás, em um programa de TV lá no Japão, foi revelado alguns conceitos de Pokémon da primeira geração, entre eles o Gyarados, o Lapras e até mesmo o Cloyster, e um Pokémon mecânico chamado Omega, que na versão final acabou sendo descartado. Bom, quando achamos que a temporada de vazamentos, seja ela por parte de colecionadores anônimos ou da Game Freak, havia se encerrado, eis que surge uma nova revelação. Mais sprites da geração 1 foram revelados, dessa vez por um outro colecionador anônimo. O problema é que a forma como essas sprites foram reveladas gerou intriga dentro da comunidade, dividindo opiniões e afetando, consequentemente, a credibilidade desse vazamento. Em resumo, o site Helix Chamber, que é um site pequeno que costuma catalogar e discutir sobre todas essas coisas antigas dos primórdios da franquia Pokémon, acabou tendo contato com um colecionador anônimo e acabaram negociando com ele essas sprites da versão beta de Pokémon Red e Green. Porém, o colecionador só cedeu as sprites das costas dos Pokémon, conhecidas também como Back Sprites. Em paralelo, estava acontecendo uma maratona de gameplay na Twitch
de Pokémon por parte dos fãs. Ou seja, era uma galera jogando diversos jogos Pokémon juntos. A maratona se chamava Pokéton. E eles jogaram uma possível versão beta de Pokémon Green com os dados obtidos pela Helix Chamber. Ou seja, a Helix Chamber aparentemente criou uma hack com esses elementos novos e estreou nessa maratona Pokémon. Mas durante a maratona, eles não deixaram claro que era uma hack room e ficaram no muro durante toda a stream, fazendo com que o público que os acompanhava tivessem a impressão que aqueles caras realmente estavam jogando uma room beta de Red e Green com diversos Pokémon desconhecidos que a gente nunca havia visto antes. Por algum motivo, eles acharam que seria interessante fazer uma versão mais próximo possível da versão beta de Pokémon Green. E aí, inclusive, as sprites que eles não possuíam, como por exemplo, a parte da frente dos Pokémon, assim, eles mesmos acabaram criando essas sprites, ou seja, eles manipularam completamente a run. Isso gerou uma certa revolta, pois na stream eles pareciam estar passando a impressão de estar jogando a run beta original, apenas traduzida. E isso não era real. Sendo assim, a forma como eles decidiram liberar essa informação fez com que muita gente criticassem eles. Para tentar esclarecer o estrago já feito, eles fizeram uma matéria no site deles com o intuito de se desculpar e esclarecer as coisas. Lá, eles colocaram todos os dados que eles tinham em mãos, mas não em uma planilha como foi o datamine do Gold Beta, e sim em um formato de matéria comum de site mesmo. Eu não vou citar todos os Pokémon e as informações que estão lá, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês conferirem. Vocês podem traduzir com os navegadores, o Firefox e o Google Chrome, eles costumam ter uma função para traduzir páginas. É bem simples, não é difícil de entender. Mas o que eu vou puxar aqui são as informações mais inéditas que a gente pode puxar do que eles acabaram liberando pra gente. Bom, a princípio é bem interessante a logo, né? Porque a gente pode ver Capsule Monsters, onde eles acabaram mantendo o nome original, né? O primórdio ali de Pokémon. Então, na versão demo, aparentemente era usado essa logo. E depois eles acabaram revelando informações sobre alguns Pokémon. Primeiro foi o Back Sprite do Goroshu. Como a gente pode ver aí na tela, ele vai ter um grande chifre, né? E possui umas orelhas pontiagudas. O problema é que nessa Back Sprite fica bem bizarro de entender como é esse Goroshu. Mas de qualquer forma, é uma versão bem interessante. Outra coisa que eles acabaram revelando é que Blastoise e o Wartortle eram originalmente duas linhas de tartarugas diferentes. Pois é, o Wartortle ainda era a evolução do Squirtle, mas na sua evolução ele ia ficar muito mais próximo da sua pré-evolução, no caso do próprio Wartortle. Que é uma coisa, inclusive, eu discuto com vocês, que o Wartortle para Blastoise, ele muda radicalmente, assim. Um fato interessante também é que essa linha evolutiva do Squirtle tinha muitos movimentos do tipo lutador. Então a gente pode imaginar que talvez o Squirtle mais pra frente poderia ser um dual type aí, no caso água e lutador. E é muito interessante imaginar que ele tinha uma forma final muito mais parecida com os traços, né, do Wartortle, que eu particularmente gostaria muito que tivesse acontecido. Já o Blastoise, ele tinha sua própria pré-evolução, que não parece em nada nem com o Squirtle nem com o Blastoise. Mas eram duas linhas de tartarugas, né, que acabaram sendo fundidas e aí gerou a linha evolutiva do Blastoise com Squirtle, Wartortle e Blastoise. Muito interessante, né? Uma coisa que a gente pode também extrair dessas informações que foram cedidas ao site Helix Chamber é a respeito de pré-evoluções. A pré-evolução do Meow, do Vulpix e da Ponyta estavam na primeira geração desde o começo. Elas acabaram sendo reveladas para nós na demo de Pokémon Gold. Isso é muito interessante. Ah, outra coisa que agora começa a fazer mais sentido é um Pokémon que é muito parecido com o próprio Kangaskhan. No caso, seria um Marowak que teria aparentemente adotado um Cubone órfão. E aí ele está ali do lado, na barriga desse Pokémon. Isso faz mais sentido, né? Ou seja, o Cubone perdeu sua mãe, acabou colocando o crânio de sua mãe na cabeça. E um outro Pokémon, no caso, possivelmente um Marowak, teria adotado esse Cubone, fazendo a teoria do Cubone ter um pouco mais de sentido.
né? Isso é sensacional também. Outra coisa é a Jynx, que teria uma contraparte masculina que se assemelha bastante com o Yeti. Depois acabou ficando só a Jynx mesmo, com traços mais femininos. O Psyduck e o Golduck aparentemente tinham uma mid-form, só que acabou sendo cancelada e eles decidiram deixar só Psyduck e Golduck. Outra coisa legal também é uma versão do Magnemite, ou até mesmo uma mid-form entre Magnemite ou Magneton, ou até mesmo uma versão diferente do Magneton. Pode ser diversas coisas. Outra coisa também é a beta do Zubat, ou a pré-evolução do Zubat. Ainda não temos noção do que seria esse Pokémon. E por fim, algumas informações interessantes sobre alguns personagens. Um deles é sobre o Red, que carregava um chicote, né? A gente sabe que em Pokémon, principalmente na primeira geração, era muito comum que os treinadores usassem chicotes, porque acredito eu que era pra dar aquela alusão a domadores. Acredito eu. E essa seria a possível tela original da animação do começo do jogo, né? Com ele com o chicote, depois ele diminuindo até ficar com a sprite, onde a gente jogava com o Red. Havia também um instrutor que era um robô. Pois é, era como se fosse um cara, um NPC, só que ele era um robô. Quase um androide. Não sei se um androide seria a forma correta, mas ele era um robô, e é esse que vocês estão vendo aí na tela. Uma visão mais clara do ginásio da cidade de Viridian também acabou sendo revelada. Uma criança que acabou sendo substituída pelo Giovanni. Pois é, a gente acabou descobrindo num tweet um tempo atrás do Ken Sugimori que existia um menino que ele seria o primeiro líder de Pokémon, e consequentemente as pessoas acabaram acreditando que ele seria o líder da cidade de Viridian, e ele seria treinador de Pokémons do tipo normal. Inclusive ele possuía um Lictang, e isso é muito bacana também. O Brock também temos um design original dele antes de ser como é agora, né, que é esse menino que a gente tá vendo aí, uma mudança bem intensa, eu acho. E por fim, o rival, no caso o Blue, ou Gary, como você preferir, ele tinha um irmão mais novo. Isso é muito interessante. No final, inclusive, ele acaba falando sobre algumas outras coisas, como por exemplo, a Agatha. Ela, na verdade, possuía 3 Evolutions, né? As 3 Evolutions, Vaporeon, Flareon e Jolteon. Também um Taurus, ou seja, a Agatha, aparentemente, ela demorou um pouco pra ser a Agatha que a gente conhece, né? Ela mudou drasticamente. Uma outra informação interessante que ele puxa desses dados é que o Giovanni aparentemente era um treinador de Pokémons do tipo voador. E aí ele fala, é só você dar uma olhada, inclusive na insígnia de terra, né? Dando a entender que seria uma pena. O problema é que esse lance da insígnia, ela tem muita história, né? Existem muitas perspectivas dessa insígnia ao longo da franquia, desde uma folha até mesmo uma pena. É interessante puxar isso, mas eu prefiro ficar bem com o pé atrás. Uma outra informação muito interessante a respeito do pai do protagonista. Aparentemente ele estaria no jogo e acabou sendo removido dessa versão beta, mas deixaram como sprite substituta um dos cientistas que trabalham com o professor Carvalho. Então é uma informação interessante, mas misteriosa, né? Será que o pai do Red não seria um membro ali do laboratório? Isso casaria bem, até porque o laboratório fica em Pallet, então faria total sentido eles morarem ali, etc. Mas a ideia do Red ter um pai, essas coisas, foi removida e a gente não tem nenhum vestígio sobre o pai do Red. Então, assim, conclusão que eu tenho sobre essa história do vazamento dessas informações sobre a geração 1, eu quero acreditar que são reais, tá? Eu quero acreditar, inclusive, que a galera da Helix Chamber teve boas intenções, mas o maior problema está na stream, porque a galera da stream, eles não foram sinceros com o público, né? Na verdade, eles estavam ali jogando, o público questionava e eles ficavam tipo assim, sabe, em cima do muro, não falavam absolutamente nada. Lógico, as views iam crescendo, um monte de gente acompanhando mais e mais, aquilo era interessante, então eles ficaram neutros. Porque talvez se o público na hora descobrisse que não era bem assim, não era aquelas imagens, não eram tão fiéis como deveriam ser, né? Talvez o público acabaria indo embora. Então eu achei bem sacana da parte da galera da stream. Eles poderiam sim
ter sido mais limpos com a galera, ter falado, não, é assim, é uma run que tem dados originais, mas alguns dados foram manipulados para que fosse mais coerente para quem tá jogando, como o nome desses novos Pokémon que eles mesmos acabaram criando, a criação das front sprites do zero, né, porque algumas front sprites não existiam, o colecionador só cedeu as back sprites. Enfim, então assim, são situações que eu acho que deveriam ter sido explicadas pro público ficar, beleza, entendi o que vocês querem fazer, mas deixar do jeito que ficou feio. E o mais bizarro de tudo isso é que em alguns comentários, algumas pessoas relatam que sim, durante a stream, eles chegaram a falar que aquilo não era uma hack room. Então ficou pior pra eles, ficou muito feio pra eles. Sobre as front sprites, não acredite em front sprite aí que vão acabar aparecendo, entanto que eu nem vou colocar muito aqui, prefiro nem colocar porque senão vai gerar muita confusão, e esse foi o grande problema dessa história toda, sabe? Uma grande confusão de informação. Isso não foi legal, isso eu acho que não pode acontecer. Quando você tem um material em mãos e você quer divulgar ele na internet pro público, pros fãs, divulga e acabou. Depois lá na frente, se você quiser, eu quero ter uma ideia, eu quero simular o mais próximo daquela versão beta, então vamos pegar o que a gente já tem de material aqui e vamos fazer uma hack room que é muito próxima àquele beta, beleza, aí ok, mas pelo menos deixasse todo mundo ciente, né, do projeto, etc. Assim, do nada aparecendo ali e a galera da stream toda quieta, não falando o que é aquilo, ficou feio. Então assim, essa é a minha opinião, tá? Eu quero acreditar que essas informações que estão no site agora são reais, tá? Eu quero acreditar, mas eu acho que é uma questão de ou você acredita ou não. Então, isso vai ficar com vocês. Por isso que eu não quero compartilhar muita coisa aqui nesse vídeo, tá? O link tá na descrição do vídeo, vocês podem ir lá no site, tem bastante informação extra sobre alguns Pokémon que a gente nunca viu. Eu nem trouxe eles pra cá porque só tem as costas deles assim, e é uns borrões, sabe? Então não tem muito que debater das costas de um Pokémon. Não é muito sólido para uma discussão. Talvez no futuro, se as front sprites forem reveladas oficialmente ou até mesmo por meio desses colecionadores anônimos, quem sabe a gente possa discutir e conversar sobre esses vazamentos mais precisamente, né? No momento, eu só quero conversar isso e deixar vocês informados sobre o que aconteceu. Quero saber a opinião de vocês. No mais é isso, o Camaleão vai ficando por aqui. Um forte abraço pra vocês, a gente se vê logo logo aqui no canal do Camaleão. Um abraço, camuflados. Fui.